muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar algumas coisas concernente ao texto de Tiago, capítulo de número 5, do versículo 13 até o versículo de número 18. Quando a gente se reporta a esse comentário bíblico, Rodman, ele era editado pela Joerp, o autor responsável por esse livro, digo, carta, ele começa a dar algumas informações que são importantes para nós, a fim de compreender realmente toda a perícope, isto é, todo esse recorte, esse parágrafo a respeito do que está aqui no texto. Porque começa dizendo: está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém doente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os presbíteros da igreja. Aqui foi traduzido anciãos, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Acontece que no versículo 16 diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai, uma vez mais, falando sobre oração, uns pelos outros. Para quê? Qual a finalidade? Para ser descurados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias, vai dar um exemplo, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Pois bem, o autor, ele vai dizer que o óleo, da forma como era colocada no primeiro século, era costume utilizá-lo conforme Marcos capítulo 6 versículo 13, bem como Lucas capítulo 10 versículo 34. Mas ele considera aqui o uso medicinal do óleo como improvável, pelo menos não dá a entender para ele. Porque, segundo a perspectiva deste comentarista, Tiago, ele vai não esfregar, não aplicar ou derramar o óleo, mas ele vai ungir no sentido de ter um símbolo. O óleo seria um símbolo da presença de Deus e daquele poder curador. Naturalmente, que como símbolo do poder curador, bem como da presença de Deus, o óleo em si não tem nenhuma virtude, mas é algo representativo, segundo este. E ele vai dizer: este uso simbólico do óleo, representando o poder curador ou a presença de Deus, é indicado pelo fato de que a unção deve ser feita, né, em nome do Senhor. O uso do nome juntamente com o óleo faz disso um ritual religioso e não um ritual médico. Ora, eu sei que é pano para manga porque os estudiosos vão se dividir, vão alegar, alguns deles, mesmo sendo competentes, etc. e tal, de que aquele recurso ali é medicinal e deveria esfregar. De qualquer forma, o que que nós estamos observando aqui no contexto? Está uma pessoa impossibilitada de andar, não tem como ir sequer à igreja, que naquela época era numa casa, provavelmente uma casa mais ampla do que as demais, para reunir um pouco mais de pessoas. E há uma orientação, segundo Tiago, para chamar os anciãos. Por que chamar os anciãos? Porque o termo é este que se encontra aqui, presbíteros. Digo presbíteros, conforme está no texto indicado, versículo 14. Presbíteros nada mais é do que aquele que exerce a função pastoral. No Novo Testamento,
Existem três termos para o ofício pastoral, uma referência ao termo pastor, bispo e presbítero, que traduzido é ancião. Não são três termos é, que vai indicar distinções funcionais, pelo contrário, é a mesma função. Mas manda chamar estes homens e estes vão fazer o quê? Orar sobre aquele acamado, aquele que está debilitado. E entra essa prática aqui de ungir com óleo, mas em nome do Senhor. Volto aqui para o comentário porque ele diz o seguinte: Tiago não está tanto instruindo os cristãos quanto ao que deviam fazer quando em severa enfermidade, quanto ilustrando a sua ênfase no poder da oração, lembrando como eles usavam a oração em conexão com uma cerimônia simbólica de interesse comunitário em um momento de desespero. De modo que o comentarista ele não vai adotar a posição de alguns nos dias atuais, achando que o óleo em si é miraculoso, tem um efeito extraordinário, nada disto. Há dentro do pano de fundo, uma ênfase na oração, que por sua vez é levada ou conduzida a Deus através desta forma e em resposta a Deus, em resposta à oração, aí sim, Deus é, salva a pessoa. Porque no versículo 15 é claro, e a oração da fé salvará o doente. O tempo inteiro fala sobre oração. No versículo 13, se alguém está doente, ore. Depois tem essa menção do versículo 14. No 15, menciona uma vez mais a oração da fé, que salva o doente, não é o óleo em si, independente se fosse um recurso medicinal ou meramente simbólico, simbolizando o poder de Deus, o poder curador de Deus através da oração, etc. e tal. E vamos ver depois ainda mencionando sobre a oração, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, conforme algumas versões. E a gente vai observar no versículo 17 e 18, Elias, que foi um homem de Deus, um homem de oração, como, vou dizer assim, não um modelo, mas como um exemplo ali, para que as pessoas venham a entender a importância de uma vida de oração, que não é uma oração esporádica, pelo contrário. E ele prossegue dizendo: os cristãos primitivos estavam fazendo o que Tiago está descrevendo, e ele não está instruindo um procedimento. A sua ideia, segundo o comentarista, é que a oração, entre aspas, da minha parte, funciona. A oração da fé não são os anciãos, os presbíteros, nem o óleo, mas a oração da fé que salvará o doente. Isto é, salvará da morte. Por causa de quê? A resposta está no próprio texto. Porque o Senhor o levantará. Deus levantará de seu leito. E a declaração de que os pecados da pessoa serão perdoados provavelmente se refere ao fato de que a enfermidade em pauta se relacionava com os pecados da pessoa. Não se pensava que todas as doenças eram devidas ao pecado no primeiro século, mas frequentemente ela era relacionada com a iniquidade não perdoada. E se a gente entender bem isto, vai fazer com que a gente tenha uma noção de todo o texto, desde o versículo 13 até o versículo de número 18. Infelizmente, essa passagem tem sido usada de maneira errada, tanto no contexto da cura pela fé, quanto nas cerimônias eclesiásticas. O que Tiago aqui não pretende dizer que este procedimento curará todas as enfermidades fatais no crente. Isso tornaria esta passagem basicamente algo absurdo.
Nem Cristo Jesus curou todas as pessoas. Se a gente fizesse o mesmo nos dias atuais, nós não teria a cura de todas elas, de todos os debilitados, de todos os enfermos. Mas, de qualquer maneira, Deus dá a cura, de acordo com a sua sabedoria, misericórdia, através dos meios apropriados, e isso vai envolver não apenas a medicina e a cultura da nossa época, mas vai certamente entender que hoje Deus, sem dúvida alguma, vai manter esse cuidado através, inclusive, da medicina. Não estou dizendo que Deus não cura, mas quero dizer que os médicos estão aí para serem instrumentos de Deus nessa cura, nessa restauração da saúde. Existem muitas questões relacionadas ao procedimento, nós não vamos adentrar, mas queremos chamar a atenção nessa parte final, dizendo o seguinte: primeiro, que a gente observa que não havia, segundo Tiago, a orientação, muito menos a prática de levar óleo ungido para a igreja a fim de ungir as pessoas. Em o Novo Testamento, também não há a prática de ungir utensílios, objetos. Nós só vamos ter ação de ungir utensílios lá em Moisés, segundo Êxodo e Levítico, para a separação daqueles utensílios ou objetos para o serviço de Deus, dentro daquela questão relacionada à antiga aliança. Depois disso, não vemos em nenhum momento, depois disto, do livro de Levítico e Êxodo, essa prática de ungir objetos, tampouco ungir pessoas. E aqui, quando aparece, está dentro desse contexto, mas deixa o texto claro, que mandou chamar quem? O diácono? Não. A pastora? Sequer existia pastora. A bispa? Também não existia bispa. Eu nem sei se esse termo é correto, porque não temos o feminino, né? Não sei se seria episcopisa, episcopesa, algo nesse sentido, mas bispa certamente não poderia ser, da mesma forma que nós não temos presidenta. Eu estou falando dentro da questão linguística da nossa língua portuguesa, tá bom? É presidente, e não presidenta. Pois bem, a gente observa que não está chamando é, nenhuma pessoa que não seja o pastor, na verdade aqui está no plural, né? Os pastores, para que fossem à casa do indivíduo e lá orassem. E neste caso aqui, a gente vê realmente que o óleo não cura, os pastores não curam, mas quem é que cura? O texto diz que o Senhor levanta, eu estou indo de trás para frente, do versículo 15, e a oração da fé que salva, que faz com que o doente deixe o seu leito. De qualquer maneira, a gente tem que sempre apontar para a pessoa de Deus. Toda e qualquer realização, qualquer prodígio, qualquer cura, qualquer ato extraordinário e que seja é, para o bem da pessoa, a restauração da fé, etc. e tal, sempre deve ser atribuído à pessoa de Deus. Em outro momento, eu poderia trabalhar se este óleo aqui, ungindo com óleo, seria um elemento ou um recurso medicinal ou não, a partir do texto grego, conforme nós temos aqui no versículo de número 14. De qualquer modo, não é prática da igreja em o Novo Testamento ungir objetos, utensílios, e no decorrer da história, a gente tem analisado que também não foi prática de ungir com óleo, da forma como o Tiago colocou, mas a igreja, ela continuou diante de uma situação semelhante a esta, orando ao Senhor, suplicando a sua graça, a sua misericórdia para aquele que estava abatido, caído, debilitado,
crendo sempre na resposta de Deus, e certamente quando ocorria esta restauração, toda a honra, toda a glória era atribuída tão somente ao Senhor.